O mercado está de olho nesse aumento das recuperações extrajudiciais. Assunto para o nosso colunista Gilvan Bueno. Gilvan, uma ótima tarde a você, meu caro. Seja bem-vindo ao fechamento de mercado. Muito boa tarde, Gabriel, nossa audiência. Que alegria estar aqui nessa segunda-feira falando de um mecanismo que pode ajudar muitas empresas, hein? Ajudar muitas empresas a quê, Gilvan Bueno? A não deixar a bomba estourar, porque RJ é um problemão. Afeta a imagem da empresa, afeta as ações, não que a recuperação extrajudicial não tenha estes mesmos efeitos, mas talvez uma proporção menor. Por que mais empresas estão optando por chamar para conversa estes credores? Muito bem, para a gente conseguir exemplificar para a nossa audiência, a gente tem que separar a recuperação extrajudicial da recuperação judicial. A recuperação judicial, ela trabalha com três grandes prateleiras. Primeira prateleira são os bancos, segundo são os fornecedores, terceiro nós temos aqui a parte de tributos. Então, uma empresa que pede recuperação judicial, ela tem que passar por essas três prateleiras, no final enviar um plano e esse plano passar por um período, sendo aprovado, os credores não podem ali durante 180 dias ou um prazo estendido fazer aquelas questões de penhora nas contas. Então, esse mecanismo, ele parece ser o último estágio de uma companhia. Normalmente, as empresas ficam com seu rating muito prejudicados e esses ratings acabam tirando a oportunidade que elas possam fazer mais negócios. Então, um mecanismo que pode antecipar isso é quando o CFO da companhia, a parte ali financeira da companhia, começa a olhar os números e falar assim, olha, acho que daqui 2 ou 3 ou 4 anos, nossas contas podem explodir e eu não vou ter capacidade de pagar. Então, em vez de ele ter esse custo dessa estrutura com essas três classes aqui, ele faz o seguinte, credores, apenas credores, vamos negociar a nossa dívida, vamos entender o que está acontecendo e eu quero aqui tentar melhores condições para isso. Dois grandes exemplos da atualidade são os casos de Raizen, que está fazendo a maior recuperação extrajudicial de mais de 65 bilhões, onde tem 75%, 80% dos credores atualizando, 80% dos credores foram aqui aderentes a esse plano de recuperação extrajudicial, e nós temos o caso do Grupo Pão de Açúcar. Então, um mecanismo que fala só com os credores, ele é mais rápido, ele mostra uma organização da companhia tentando melhorar suas contas e não deixa chegar naquele estágio que na recuperação judicial pode demorar a arrastar a companhia e paralisar as operações, perder market share. Ou seja, essa explicação é boa porque a recuperação extrajudicial ela dá uma aceleração, ela dá uma facilidade, ela mostra que a companhia tem a intenção de ser estratégica na resolução do problema. O que a companhia evita nesses casos, Gilvan Bueno? Porque casos recentes que nós vimos, Raizen e Grupo Pão de Açúcar, quando elas tomaram a decisão de renegociar extrajudicialmente, a ação imediatamente saiu do Ibovespa. Então o efeito para mercado acionário foi o mesmo. A empresa acaba perdendo um pouco de liquidez, prejudica os seus investidores, mas por trás das cortinas tem muita coisa evitável de sair destes tribunais. Sim, do ponto de vista que você destacou de mercado de capitais, mercado secundário, todo dia de movimentação, essas empresas saem do índice Bovespa e passam a ser ali a small caps, as empresas penny stocks são negociadas abaixo de R$ 1 e, consequentemente, para os investidores que olham cenários de médio a longo prazo, são os famosos turnaround, onde a companhia faz uma grande reestruturação e alguns investidores conseguem entender o valor da companhia e ganham uma representatividade para quem olha cenários de médio e longo prazo. Então, essas empresas participam disso. Isso é mercado secundário. Da economia real, do que acontece no dia a dia das famílias, onde nós temos mais de 25 milhões de empresas no Brasil, só que só 0,9, Gabriel, é importante destacar isso, estão dentro desse mecanismo, que são algumas empresas de sociedade anônima, né, que estão ali no nosso mercado de capitais. Então, nesse momento aqui, a companhia ela fica prejudicada no primeiro momento, ela vai passar por uma reestruturação, ela vai ter ali um corte de custos, uma toda reorganização, mas do ponto de vista de capacidade financeira e endividamento, nasce uma nova companhia que pode ser muito bem avaliada naquelas questões dos ratings, né? As casas de rating como Standard & Poor's, Moody's, Fitch, eles começam a falar assim, olha, a empresa está passando por essa questão, mas está ajustando, e o futuro fica melhor. E pegando a informação que você acabou de nos presentear com o Boletim Focus, Gabriel, quando nós olhamos o cenário de 2030, 2029, 2028, utilizando os juros futuros, nós sabemos que teremos juros de 2 dígitos até lá, se nada ou se respeitar os princípios macroeconômicos. Então, esse estudo da UBRI fala sobre isso,
que as recuperações judiciais, Gabriel, está apenas iniciando. Elas irão se propagar porque a gente vai atravessar um cenário de juros de 2 dígitos, respeitando a política macroeconômica, sem fazer nenhuma distorção. Esse é o próximo governo. Só em 2030 a gente pode ter uns juros abaixo de 1 dígito. Então, até lá, as empresas ainda vão continuar bastante alavancadas. Não me assuste, Gilvan Bueno, por favor, meu caro. Por quê? Porque ano passado a gente teve recorde de captação no mercado para crédito privado. Então tem muita gente botando dinheiro, emprestando dinheiro para empresas de capital aberto, ou mesmo aquelas de capital fechado, mas que recorrem ao mercado para fazer emissões. No ano de 2024 também tivemos outro recorde. Então a gente está vindo aí de uma crescente desse crédito privado que coloca agora uma preocupação, uma pulguinha atrás da orelha, fala, cara, eu acho que eu tenho dúvidas, mesmo que pague bem o título, 14%, 15% ao ano, se eu vou receber essa grana? É uma pergunta válida na hora de tomar uma decisão de investimento? É super válida. Nós presenciamos esse mercado super prejudicado quando Light e lojas americanas pediram recuperação judicial, diferente de recuperação extrajudicial. O mercado ficou bastante líquido porque você não tinha compradores e quem queria comprar queria um termo que nós utilizamos no mercado financeiro, que é o haircut muito alto, ou seja, um desconto muito alto no preço dessa dívida. Então, isso deixou o mercado bastante vazio, sem muitos participantes, e logo depois veio essa atualização, o mercado se recuperando. Para responder essa questão, eu tenho conversado com alguns gestores, eu conversei com um gestor de uma casa de crédito, o Duda, e ele falou, olha, aqui é a capacidade do time de analisar a carteira de crédito, entender os ativos que está alocando, os investidores cada vez mais fazendo perguntas técnicas sobre covenants, sobre cláusulas que antecipam o pagamento, porque hoje a grande ideia é, quando você compra um título privado, esse título privado ele tem uma estrutura, ele tem uma série de documentos que você precisa ter casas especializadas para olhar as cláusulas do contrato. Recentemente nós presenciamos aqui esses certificados de operações estruturadas da Ambipar, trazendo um grande prejuízo para muitos investidores, porque ele era uma estrutura baseada num crédito privado. E quando esse crédito privado defaultou, ou seja, teve ali o seu bankruptcy, você viu esse título cair e muitos investidores perderem dinheiro. Então, hoje, Gabriel, sua pergunta é ótima porque os investidores vão ter que olhar muito se essa empresa que está vendendo crédito privado, ela tem uma estrutura, uma inteligência, entende da carteira, entender bem o que está acontecendo. Mas isso vai requerer cada vez investidores mais sofisticados, investidores que conhecem o tema, ou com planejadores ou consultores financeiros independentes ou consultorias que consigam ajudar os investidores, porque hoje entender a carteira e a qualidade das empresas que estão dentro da carteira é o maior diferencial para o investidor. É aquele negócio, renda fixa, vírgula. Cuidado com essa história de renda fixa, porque tem muito risco na renda fixa para além de quanto que você vai ganhar no final das contas. Nestes casos das recuperações extrajudiciais ou judiciais, você pode até não reaver o teu dinheiro. Você estava esperando ganhar um jurinho daqui uns 3, 4, 5, 10 anos, você pode acabar com a ação da companhia na carteira, ação que você nem queria colocar na tua carteira de investimento, mas vai entrar numa relação de troca de ativos de dívida por ação. Você pode ter que vender com um deságio brutal de 70%, 80% para o banco. Você pode ou entrar naquele limbo jurídico e esperar a empresa se reestruturar e te pagar o que ela deve. Gilvan Bueno, meu caro, obrigado pelos destaques. Até uma próxima, uma ótima tarde a você. Gilvan, vocês viram, né? Elegantérrimo por aqui. O dia que eu me vestir bem desse jeito, eu ganho um aumento, certeza. Gilvan, até uma próxima. Um abraço, foi um prazer. Eu aprendo com você, eu sou seu aluno. Um abraço. Valeu. Um abraço, tchau, tchau.